Neste estudo, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar o artigo 34 da revista Sentinela. Este artigo vai ser estudado na reunião deste fim de semana, 28 de outubro a 3 de novembro. Esperamos que todos vocês, mais uma vez, possam tirar bastante proveito desta preparação e assim consigam dar excelentes comentários na reunião de fim de semana. Então, o tema do estudo 34 é um tema muito lindo que diz: Como os anciãos mostram amor e misericórdia pelos pecadores. Temos como base o texto de Romanos 2,4, que diz: Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo deste estudo? Nós vamos ver o que os anciãos fazem para ajudar quem cometeu um pecado grave. Pergunta do parágrafo 1. Existe esperança para quem cometeu um pecado grave? Resposta. Como o texto temático deste estudo mostra, quem cometeu um pecado grave, Jeová na sua bondade tenta levá-lo ao arrependimento. Então sim, existe esperança para quem cometeu um pecado grave. Parágrafos 2 e 3, uma só pergunta. O que devemos fazer se soubermos que um irmão cometeu um pecado grave e por quê? Resposta. Devemos incentivar a pessoa a procurar os anciãos e pedir ajuda. E se caso ela se recusar a falar com os anciãos, nós mesmos devemos fazer isso para garantir que a pessoa seja ajudada. Fazer isso é muito amoroso, porque não queremos perder nosso irmão. E, se a pessoa não mudar e continuar fazendo o que é errado, ela vai prejudicar ainda mais sua amizade com Jeová e talvez até manchar a reputação da congregação. Então, devemos ser corajosos e falar com os anciãos, por mais que isso seja difícil. Isso vai mostrar nosso amor por Jeová e por nosso irmão. Primeiro subtítulo do estudo: Como os anciãos ajudam quem cometeu um pecado grave? Pergunta do parágrafo 4. Qual é o objetivo dos anciãos ao se reunir com uma pessoa que pecou? Resposta. O objetivo dos anciãos sempre é levar o pecador a se arrepender. Então, numa comissão, o corpo de anciãos escolhe homens modestos e humildes, e eles tentam ajudar o pecador a se arrepender, mas reconhecem que não podem forçar ninguém a mudar. Afinal, eles sabem que nem todos vão ser como Davi, que reagiu bem e se arrependeu. Pergunta do parágrafo 5. De acordo com 2 Timóteo 2, 24 a 26, como os anciãos devem agir ao se reunir com um pecador? Veja também a imagem. Resposta. Os anciãos devem se esforçar em se manter calmos, bondosos e gentis para tentar tocar o coração de quem pecou. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 5, mostra um pastor com seu rebanho procurando uma ovelha perdida. A ovelhinha está presa em um arbusto com a perna machucada. A legenda diz: Assim como um pastor, os anciãos fazem tudo o que podem para ajudar uma ovelha que está perdida. Pergunta do parágrafo 6. Como os anciãos preparam o próprio coração antes de se reunir com quem pecou? Temos aí como base o texto de Romanos 2:4. Resposta. Antes de se reunir, eles tentam imitar a Jeová na forma como lidam com o pecador, lembrando do que Paulo escreveu: Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. Então, antes de tudo, os anciãos da comissão oram e meditam no seu objetivo principal: ajudar a pessoa a se arrepender. Eles fazem pesquisas na Bíblia e nas publicações para entender o ponto de vista de Jeová e oram pedindo discernimento. Os anciãos também levam em consideração o que precisam saber sobre o que a pessoa já passou na vida, já que isso talvez tenha influenciado sua maneira de pensar e agir. Parágrafos 7 e 8, uma só pergunta. Como os anciãos podem imitar a paciência de Jeová ao se reunir com um pecador? Resposta. Eles raciocinam com a pessoa com toda a paciência. Uma nota de estudo sobre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte sobre um ancião que age assim. Ele sempre precisa se controlar, apelando com paciência para o desejo do pecador de fazer o que é certo. Se o ancião se deixar levar pela irritação,
ou pela frustração, ele pode afastar o pecador ou até mesmo fazer com que tropece. Muito bem, agora os parágrafos 9 e 10, também uma só pergunta. Como os anciãos podem ajudar quem pecou a raciocinar sobre o que fez? Resposta. Os anciãos podem fazer perguntas que ajudem a pessoa a ver o que enfraqueceu a amizade dela com Jeová e a levou ao pecado. Mas é claro que eles vão fazer isso de maneira bondosa, sem se intrometer na vida dela. Além disso, eles talvez usem ilustrações para ajudá-la a raciocinar e a reconhecer seu erro, assim como Natan fez com Davi. Pode ser que na primeira reunião a pessoa comece a entender a seriedade do seu erro e se sinta triste pelo que fez. Talvez ela até se arrependa. Pergunta do parágrafo 11. Como Jesus lidou com pecadores? Resposta. Ao falar com Saulo de Tarso, Jesus fez uma pergunta muito bem pensada para revelar o que ele tinha no coração. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Assim, Jesus ajudou Saulo a entender que ele estava fazendo algo errado. E no caso daquela mulher Jezabel, Jesus disse: Eu dei a ela tempo para se arrepender. Parágrafos 12 e 13, uma só pergunta. Como os anciãos podem dar tempo para que a pessoa se arrependa? Veja também a imagem. Resposta. Imitando a Jesus, os anciãos não se apressam a concluir que a pessoa não vai se arrepender. Pode ser que algumas pessoas se arrependam na primeira reunião com os anciãos, já outras talvez precisem de mais tempo. Por isso, os anciãos podem se reunir com a pessoa mais de uma vez. Pode ser que depois da primeira reunião, ela comece a pensar seriamente no que os anciãos disseram e com humildade procure a ajuda de Jeová em oração. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 12 mostra três anciãos se reunindo com o irmão que vira o rosto enquanto os anciãos conversam com ele. Mais tarde, os anciãos se reúnem novamente com o irmão e ele escuta com atenção enquanto os anciãos conversam com ele. A legenda diz: os anciãos podem se reunir com o pecador mais de uma vez, dando tempo para que ele se arrependa. Pergunta do parágrafo 14. Quem realmente merece o crédito quando um pecador se arrepende e por quê? Resposta. Quando um pecador se arrepende, todos nós ficamos muito felizes. Mas quem merece o crédito por essa mudança tão importante não é nenhum humano, mas Jeová. Porque é ele quem ajuda os cristãos que se desviaram a mudar seu modo de pensar e suas atitudes. Inclusive, na sequência, Paulo lista alguns dos excelentes resultados desse arrependimento. O pecador passa a ter um conhecimento mais exato da verdade, cai em si e consegue escapar dos laços de Satanás. Pergunta do parágrafo 15. Como os anciãos podem continuar ajudando um pecador que se arrependeu? Resposta. Quando uma pessoa se arrepende, a comissão de anciãos programa visitas de pastoreio que podem ser feitas por qualquer ancião da congregação. Com isso, ela continua a receber a ajuda necessária para lutar contra as armadilhas de Satanás e fazer o que é certo. E é claro que os anciãos não vão contar para ninguém nenhum detalhe do que o pecador fez. Segundo o subtítulo do estudo, repreenda perante todos os observadores. Pergunta do parágrafo 16. Quem são os observadores que Paulo mencionou em 1 Timóteo 5:20? Resposta. Quando Paulo falou sobre observadores, ele estava se referindo a todos que talvez tivessem ficado sabendo do pecado. Em alguns casos, eles talvez tenham visto a ação errada do pecador ou estavam entre aqueles para quem o pecador contou o que fez. De maneira discreta, os anciãos vão avisar esses observadores de que o assunto já foi cuidado e que o pecador foi repreendido. Pergunta do parágrafo 17. Que anúncio é feito à congregação quando um pecado se torna conhecido ou se tornará conhecido e por quê? Resposta. Nessas situações, os observadores incluem toda a congregação. Por isso, o ancião vai anunciar à congregação que o irmão ou a irmã foi repreendido. Isso é importante porque Paulo explicou, como um aviso para os outros, ou seja, para que outros não cometam um pecado grave. Pergunta do parágrafo 18. Como os anciãos lidam com o menor de idade batizado que comete um pecado grave? Veja também a imagem. Resposta. O corpo de anciãos designa dois anciãos para se reunir com o menor e seus pais cristãos. Esses anciãos perguntam o que eles já fizeram para ajudar seu filho a se arrepender.
Se caso o filho tiver uma boa atitude e os pais já estiverem tocando o coração dele e o ajudando a fazer mudanças, os dois anciãos talvez decidam que não precisam levar o assunto adiante. Afinal de contas, Jeová deu aos pais a responsabilidade de corrigir seus filhos de maneira amorosa. Mas, se caso esse menor de idade batizado continuar fazendo algo errado sem se arrepender, uma comissão de 3 anciãos vai se reunir com ele e com seus pais cristãos. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 18, mostra 2 anciãos se reunindo com um batizado menor de idade e seus pais. Um dos anciãos está lendo um texto bíblico. A legenda diz: quando o menor de idade comete um pecado sério, 2 anciãos se reúnem com ele e seus pais cristãos. Terceiro e último subtítulo do estudo: Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Pergunta do parágrafo 19. Como os anciãos se esforçam para imitar a Jeová ao lidar com pecadores? Resposta: quando os anciãos servem em uma comissão, eles têm a responsabilidade perante Jeová de manter a congregação limpa. Mas eles também querem muito que o pecador se arrependa. Por isso, eles imitam a Jeová por sempre serem otimistas, tendo compaixão e misericórdia na esperança de que a pessoa mude de atitude. Pergunta do parágrafo 20. O que vamos ver no último estudo desta série? Resposta: vamos ver com mais detalhes o que os anciãos fazem em casos quando, infelizmente, a pessoa que cometeu um pecado se recusa a se arrepender e precisa ser removida da congregação. Muito bem, queridos irmãos, vamos agora fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. De acordo com Romanos 2,4, qual é o objetivo dos anciãos ao se reunir com alguém que pecou? A resposta eu encontrei no parágrafo 4. O objetivo dos anciãos sempre é levar o pecador a se arrepender. Então, numa comissão, o corpo de anciãos escolhem homens modestos e humildes, e eles tentam ajudar o pecador a se arrepender, mas reconhecem que não podem forçar ninguém a mudar. Afinal, eles sabem que nem todos vão ser como Davi, que reagiu bem e se arrependeu. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Que orientação, segundo Timóteo 2, 24 a 26, dá para os anciãos? A resposta eu encontrei no parágrafo 5. Esse texto orienta os anciãos a não falar de maneira dura, nem a maltratar o pecador ou a ovelha perdida, mas sim se manterem calmos, bondosos e gentis para tentar tocar o coração de quem pecou. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que significa repreenda perante todos os observadores? E a resposta eu encontrei no parágrafo 16. Quando Paulo falou sobre observadores, ele estava se referindo a todos que talvez tivessem ficado sabendo do pecado. Em alguns casos, eles talvez tenham visto a ação errada do pecador ou estavam entre aqueles para quem o pecador contou o que fez. De maneira discreta, os anciãos vão avisar esses observadores de que o assunto já foi cuidado e que o pecador foi repreendido. Que estudo maravilhoso, não é mesmo, meus irmãos? É muito encorajador saber que os anciãos procuram imitar de perto as qualidades e as atitudes de Jeová com respeito a um pecador. Realmente, eles são muito amorosos e misericordiosos e querem sempre o nosso bem. Bom, esperamos que assim como nós aqui, todos vocês tenham tirado bastante proveito também dessa preparação e que tanto você como os da sua família consigam dar excelentes comentários nesse estudo tão maravilhoso. Aproveitem aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e, se ainda possível, faça como outros irmãos, torne-se membros do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais nos próximos vídeos.